Fala mais alto. Qual é o objetivo do jogo? Fala mais alto. O objetivo do jogo é jogar. Foi muito xingado pelo técnico? Foi muito xingado, porque hoje eu não joguei. Parabéns, até a próxima. Tchau. Vamos aqui, chega mais aqui. Aqui é a nossa alojamento. Eu dormi lá também. Eu tava dormindo do meu lado. E Felipe, olha aqui, minha camiseta do nosso cachorrinho. Essa aqui não é o nosso cachorro. Mas tá dormindo e já deu hora da mãe. Pera aí, agora. Pera, olha o tamanho. Olha, o cachorro, um pra cada um. Nossa, olha, desligando o carro. Tô a gata. Ai, ó. Eu vou fazer uma treta d'água. Como que foi você no gol? Passou muito? Apesar de um branco? Aquela bola que passou